Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo bom? Então hoje a mensagem fala sobre Jesus, o sacrifício vivo que Deus preparou para salvar o mundo. E eu queria falar para você, vou ler esse versículo que fala sobre isso. João falou sobre Jesus. Jesus, ele veio na terra com objetivo. O homem estava, a Bíblia fala, morto pelo pecado. Isaías 59:2 fala: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem, pela lei, pela obediência, ele não teria como ser perfeito e ser justificado mediante a lei, porque a carne boicotava, estava enferma, o pecado estava contido na carne. E Deus precisava fazer algo. E a alternativa foi ele vir morrer por nós, salvar nossas vidas. Jesus deixou de ser Deus, veio como homem, daí como homem ele veio como servo, serviu, e depois ele veio descendo, e depois ele morreu, e morte de cruz. Quando ele morreu, Deus o exaltou acima de todo nome. Então o objetivo de Jesus não era glória, fama ou reinar na terra. Jesus tinha um objetivo claro, que era morrer. Morrer por mim, morrer por você, para salvar as pessoas do pecado, para o mundo ser transformado. Existe uma bênção especial, a maior bênção que existe é o perdão dos pecados que Jesus deixou na cruz. Então existe um perdão, uma graça, e quem recebe Jesus recebe o perdão, recebe o pagamento da dívida, recebe. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Antes de Jesus era só a morte, mas quando Jesus veio, né, ele deu a vida eterna. Existe remissão de pecados, existe perdão de pecados, existe uma vida nova para quem se arrepende. Para quem não se arrepende, não crê em Jesus, não entende que é pecador e precisa de Deus, não usufrui dessa graça do perdão dos pecados. Todas as outras bênçãos que você possa pensar, financeira, familiar, espiritual, ela só é possível porque Jesus nos tornou dignos diante de Deus. Nós oramos em nome de Jesus porque é o nome que acessa a graça. Nós entramos na presença de Deus pela justiça de Cristo. O véu foi rasgado quando Jesus morreu. Ele falou a última palavra: está consumado. Ele cumpriu. Ele veio como homem, não pecou, foi várias vezes tentado a pecar, cuspiram nele, ele carregou nossa cruz, foi feito maldição por nós, mas ele não podia pecar. Esbofetearam Jesus, cuspiram nele, mas ele estava ali. E ainda falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa bênção é tremenda. Quando Jesus falou: perdoa-os, não sabem o que fazem, ele liberou para nós a oportunidade de ser perdoado e também de fazer o mesmo. Jesus falou assim: se você não perdoar os homens suas ofensas, como teu Pai perdoará as vossas? E é assim que o mundo pode ser transformado, através do perdão, e através de outra coisa, é o amor. Quando Jesus morreu na cruz, é Deus dando o seu Filho. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus. Deu seu Filho. Quem daria seu Filho por alguém? Ainda mais por nós, pecadores. João 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por todos, para que a gente não possa viver mais no pecado. Mas por que as pessoas vivem no pecado? Porque elas não estão usufruindo da graça, elas não se arrependem, elas talvez não conhecem a verdade, ou talvez não querem a verdade. Mas para você que quer a verdade, Jesus é luz, é salvação, ele liberta você do pecado. Porque você ganhou a nova natureza, o Espírito Santo foi habitar em você quando você recebeu Jesus. Então você consegue, andando no Espírito, praticando a palavra, andando em comunhão com o corpo de Cristo, em oração, leitura da palavra, meditação, você ganhou armas espirituais e o Espírito Santo subjuga. A Bíblia fala assim: pelo Espírito mortificar os feitos da carne vivereis. Então você ganhou a condição de ser igual a Deus, no sentido de natureza. Você ganhou a natureza de Deus para vencer o pecado, para conseguir fazer a vontade de Deus, para conseguir servir a Deus e salvar vidas e abençoar pessoas. Mas tudo acontece porque Jesus morreu por você e você recebeu essa dádiva, esse perdão, essa bênção. O Espírito Santo, o doador da vida, ele se fez maldito para que nós, pela fé, recebêssemos o Espírito da promessa. Você é limpo, curado, sarado quando você crê em Jesus. E se você pecar, temos um advogado, está diante de Deus Pai, intercede por nós. Você se arrepende, confessa e continua na graça e continua caminhando. E cada dia você ganha mais força para não pecar. Mas você entende que você precisa todo dia
permanecer na graça, né? Permanecer praticando a palavra, é assim que a gente edifica uma casa na rocha, é na prática, todo dia, dia a dia, com a palavra, sendo edificado na rocha. Mas não faça como muitos, andando no pecado e pisando no sangue da nova aliança, mas viva com Deus na graça, mas entendendo que a graça ensina a renunciar ao pecado e às paixões mudando para que a gente possa viver nesse século uma vida justa, piedosa, né, honrando e servindo com vestes limpas, honrando e servindo o sacrifício de Jesus. Amém? Ajude as pessoas. O mundo só pode ser transformado pelo perdão dos pecados, pela graça que existe. Vá para a igreja, ajude as pessoas, sirva na igreja local, discipule, abre uma célula, ajude na igreja, forme discípulos, porque esse é o nosso chamado, e de fazer discípulo em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o discípulo verdadeiro é aquele que anda com Jesus e pratica o que Jesus ensinou. Né? Não é só um simpatizante, mas é aquele que está disposto a ser testemunha, ser um mártir, testemunha, e a palavra mártir aqui estava disposto a morrer pela causa, pelo evangelho, levando o nome de Jesus, levando a glória de Jesus, né? Amando e perdoando e servindo a Deus. Deus abençoe, fica na bênção, em nome de Jesus, compartilha de pessoas. Amém?